Você já percebeu como a vida sempre dá sinais antes de tudo desabar? Antes de uma amizade acabar? Antes de um relacionamento ruir? Antes de um emprego se perder? Sempre tem um sinal. Sempre tem aquele incômodo sutil, aquela voz baixa, aquele desconforto que tenta te avisar. Algo não está certo. A vida sempre te avisa antes de te derrubar. Você é quem escolhe se quer aprender pelo amor ou pela dor. Que tal escolher o amor dessa vez? Que tal escutar antes que doa? Mas a gente ignora. Porque é mais fácil acreditar que é só uma fase, que vai melhorar, que o problema está na nossa cabeça. Até que um dia o aviso vira colapso. E o que poderia ser evitado se transforma em lição dolorosa. A verdade é que a vida nunca te derruba de repente. Você é quem insiste em ficar de pé no lugar errado. Então, hoje, respire fundo. Olhe para a sua vida com sinceridade. Onde dói? O que te drena? O que te pesa? Esses são os pontos onde a vida está te chamando para evoluir. Não resista. O universo nunca fecha uma porta sem abrir outra. Só que às vezes você precisa parar de bater onde não é mais bem-vindo para ouvir o som da que está se abrindo. No fundo, a vida é generosa. Ela não destrói sem antes alertar. Ela sussurra antes de gritar. Mas a maioria de nós está tão distraída, tão conectada ao barulho de fora, que não escuta os sussurros de dentro. Aquela sensação de cansaço que não passa. Aquela falta de energia toda vez que você vai trabalhar. Aquele aperto no peito quando precisa ver alguém. São sinais. Mas a gente racionaliza tudo. É só estresse. É só hoje. Vai passar. Só que não passa. Porque o que é emocional não se resolve com desculpas. Só com coragem. Coragem de ouvir o que a vida está tentando te dizer. E se você está ouvindo isso agora, talvez esse seja o seu sinal. O sinal de que já é hora de mudar algo. De que já passou do tempo de insistir no que te consome. De que a sua paz vale mais do que o seu medo. A vida está sempre sussurrando, você só precisa aprender a escutar. E a vida fala o tempo todo. Fala através do corpo, através das coincidências, através das repetições. Quando você não aprende com um erro, ele volta com outro nome, outra forma, mas a mesma essência. Quando você ignora um limite, ela te coloca numa situação em que você é obrigado a criar um. Quando você insiste em permanecer onde não deve, ela te tira a força. Porque o que é seu nunca te destrói. Se algo está te consumindo, é porque já passou da hora de ir embora. Talvez hoje a vida esteja tentando te avisar de algo. Talvez seja sobre aquela relação que já não te traz paz. Talvez seja sobre aquele sonho que você vem adiando. Talvez seja sobre o cansaço que você insiste em chamar de preguiça. Pare. Observe. Escute. Porque cada incômodo carrega uma mensagem. E quanto mais você ignora, mais alto a vida vai gritar. O problema é que a gente aprende mais pela dor do que pela consciência. A gente só muda quando perde, só acorda quando cai, só escuta quando dói. Mas se você observar, antes da queda sempre houve um aviso. O corpo cansa antes de adoecer. O coração esfria antes de romper. A mente se confunde antes de colapsar. Tudo o que te derruba, primeiro te avisa. Só que a pressa, o medo e o ego são mestres em ignorar sinais. Porque ouvir significa mudar. E mudar dá trabalho. Pense em quantas vezes você sentiu que algo não ia bem, mas ficou. Ficou no emprego que te adoecia, no relacionamento que te drenava, nas amizades que te diminuíam. Ficou porque tinha medo de começar de novo. Ficou porque se convenceu de que era o certo. Ficou porque preferiu o conhecido ao incerto. Até que a vida te mostrou o preço de ficar. Porque a vida sempre cobra caro por cada vez que você se trai. E o preço da autonegação é sempre mais alto que o da mudança. E se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho ouvir os sinais. Isso não é só um comentário. É uma decisão. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando enxergar os avisos que a vida vem mandando há tempos. Porque às vezes, o que falta não é sorte, é escuta. E quem aprende a escutar a vida, nunca mais precisa ser derrubado para entender. A vida tenta te ensinar por meio de sutilezas, mas quando você não entende, ela muda o tom. O sussurro vira empurrão. E quando o empurrão não basta,
Vem a queda, e a queda dói, mas também desperta. Dói, mas também limpa. Dói, mas revela quem você é quando não há mais nada para segurar. É ali no chão que a verdade aparece nua. E você percebe que o colapso não foi o fim, foi o início. Porque às vezes a vida precisa te desmontar para te reconstruir do jeito certo. Quando tudo desaba, é fácil culpar o destino, Deus, o azar. Mas a verdade é que quase sempre fomos nós que ignoramos os sinais. Nós que escolhemos ficar surdos ao aviso. Porque o conforto é sedutor. Mesmo que doa, ele é previsível. Só que o previsível mata aos poucos. E a vida não quer te ver morrer em silêncio. Ela quer te ver crescer. E crescer exige perdas. Exige finais. Exige desapego. Então, se algo está se desfazendo, talvez não seja castigo. Talvez seja cura. A vida não quer te punir, quer te alinhar. Ela tira o que te atrasa, ainda que você não entenda no momento. Às vezes, o que você chama de perda é, na verdade, uma proteção. Aquela pessoa que foi embora, aquele emprego que acabou, aquele plano que não deu certo, talvez tudo isso tenha acontecido porque não era para te prender, e sim para te libertar. Mas o ser humano é apegado. Quer controle, quer respostas, quer garantias. E a vida não trabalha assim. A vida trabalha com fluxo. E se você não aprende a fluir, ela te arrasta. A grande questão é: por quanto tempo você vai ignorar o que o universo está tentando te mostrar? Quantas vezes vai precisar cair para entender que algo precisa mudar? Quantos sinais vai precisar ver até acreditar que não é coincidência? Tudo na vida é comunicação. O corpo fala, o tempo fala, o silêncio fala. E quando algo está errado, você sente. A intuição é um grito disfarçado de calma. E toda vez que você sente um incômodo sem motivo, é a vida dizendo: olhe para isso. Mas, infelizmente, a maioria não olha. A maioria tapa os ouvidos, segue o roteiro, finge que está tudo bem. Até que o corpo desiste, a mente quebra, o coração para. E aí vem a frase clássica: do nada, aconteceu. Só que nada acontece do nada. Tudo acontece depois de muitos sinais ignorados. A traição não acontece do nada. A demissão não acontece do nada. O colapso emocional não acontece do nada. Tudo dá indícios. O problema é que a gente só vê depois que já perdeu. E é aí que mora a sabedoria. Aprender a escutar antes que doa. Porque quando você aprende a ouvir os avisos, evita as tragédias. Quando aprende a pausar, evita o colapso. Quando aprende a se respeitar, evita o fim. A vida fala, mas você precisa estar disposto a silenciar o mundo para escutar. É no silêncio que os sinais aparecem. É quando você se desconecta do barulho que a intuição ganha voz. E ela nunca erra. Ela sempre sabe. Não espere o caos para aprender o que o silêncio já tentou te ensinar. Não espere perder para dar valor. Não espere quebrar para entender o que poderia ser consertado. A vida é generosa, mas também é firme. Ela não vai permitir que você viva aquém do que merece. Se algo está se desfazendo, agradeça. Pode ser o universo te abrindo espaço para o novo. As pessoas mais fortes que você conhece não são as que nunca caíram. São as que aprenderam a escutar os avisos da vida e agir antes da queda. São as que aprenderam a pausar, a dizer basta, a mudar o caminho quando sentiram o peso do desvio. Isso é sabedoria. Isso é maturidade. A vida não precisa te quebrar se você souber interpretar seus sinais.